Ok, Paloma, a sala é sua. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Paloma. Hoje eu vou apresentar para vocês mais dois elementos, né, do tabernáculo, que é o véu e a arca, sendo que eu vou dividir em duas partes e hoje eu vou falar um pouco sobre o véu. Vamos fazer uma oração? Meu Deus e meu Pai, meu Deus, eu gostaria, meu Pai, de te agradecer, meu Deus, primeiramente, por mais uma oportunidade, meu Deus, de estarmos aqui juntas, meu Pai, e que, meu Deus, possamos falar sobre o Senhor, falar sobre a tua palavra que é vida, a tua palavra que é viva, meu Pai. Obrigada, meu Deus, obrigada por isso, meu Deus. Para mim, meu Pai, está sendo, meu Deus, uma honra, meu Deus, poder falar da tua palavra, poder meditar e poder fazer com que essas palavras, meu Pai, cheguem para outras pessoas. Meu Pai, eu peço, meu Deus, que não venha a ser só mais uma meditação, não mais uma leitura da Bíblia, meu Pai, mas que, meu Deus, essas palavras, elas venham servir, meu Deus, para salvar, elas venham servir para transformar, que através do que seja dito hoje, meu Deus, venha servir, não somente hoje, mas que lá na frente venha se lembrar, meu Deus, porque a tua palavra, ela é viva. Então, eu já te agradeço, meu Pai, e eu entrego tudo o que vai ser dito aqui hoje em tuas mãos, para a tua honra e a tua glória. Amém. Amém. Vamos começar a falar sobre o véu. Vou pedir que vocês abram sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 26, a partir do versículo 31, por favor. Posso? Sim. Vamos lá. Depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará, e colocá-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro, seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho ali dentro do véu, e este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Aqui é a apresentação do véu, são as ordens, né, a descrição que Deus deu para que esse véu fosse construído no tabernáculo, e a gente já consegue visualizar que esse véu ele fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo, aonde, adentrando esse véu, é onde ficava a arca. Esse véu representando o próprio Senhor Jesus e a arca representando o próprio Deus. Como tínhamos essa separação, só quem podia adentrar o véu era o sumo sacerdote. E isso acontecia no dia da expiação, no dia 10 do mês 7. Isso aí a gente pode ver lá na Bíblia, se vocês puderem abrir aí, lá em Levítico. Levítico 16. Levítico 16, lá no 6, a gente tem dizendo... 16, desculpa, lá no 3, né? Falando, né, desculpa, no 6 mesmo. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Se vocês puderem voltar um pouquinho no 3, tem falando logo do início. Com isso, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. E isso acontecia no dia 10 do mês 7. E lá no 16 tem falando: assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das tuas transgressões e de todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias.
Então, né, mesmo a gente consegue observar aqui que mesmo o sacerdote, sumo sacerdote, ele tendo uma importância espiritual muito grande, ele seguia as orientações exatamente que Deus deu para ele. E dentro dessas orientações, a gente consegue perceber que o primeiro a ser espiado, até para que ele tivesse acesso, era ele mesmo. Então, ele primeiro tinha que oferecer sacrifício por ele, para a partir daí poder oferecer por sua família e assim por todos os filhos de Israel. Como Dona Cida gosta de falar, né? Trazendo para os dias atuais e trazendo principalmente para o lado espiritual mesmo, nós percebemos que a gente ainda faz isso hoje, que essa ainda é a ordem de Deus para a gente, porque até para estarmos aptos a pedirmos pelos outros, a salvarmos a nossa família, nós temos que estar bem espiritualmente, nós temos que estar livre do pecado também. Então, isso é uma ordem que, independente da questão do sacrifício de animal ou não, a expiação do pecado, o se perdoar, o pedir perdão a Deus e estar distante do pecado, faz com que lá na frente, quando nós formos pedir para que Deus interceda por qualquer coisa, seja por um familiar ou até mesmo por um problema nosso, nós não tenhamos nada que venha nos condenar. E esse era um dos motivos pelo quais o sumo sacerdote ele precisava pedir por ele mesmo, porque se ele não pedisse por ele e ele fosse pedir pelos outros, se ele tivesse qualquer pecado ali, aquilo ali já quebraria a comunhão e o próprio diabo na hora ali poderia acusar ele e falar como é que ele poderia estar ali, se ele estava impuro, e como é que ele poderia estar ali pedindo pela família dele, se nem ele mesmo estava com seus pecados remidos. Então, por isso, essa importância dele primeiro pedir por ele e depois pelos demais. Pode falar, dona Lívia. Quando você chega e fala, que nem Dona Cida, trazendo para os dias de hoje, você compara a gente ao sacerdote, tá perfeito, bem plausível. Mas só para a gente pensar. Bom, naquele tempo o sacerdote ele tinha que estar limpo para representar o seu povo. Ainda que hoje nós não estejamos limpos, perfeitos, para que a gente possa representar a nossa família ou alguém, né, que a gente ame, enfim, seja lá como for. Se nós não estivermos prontos, limpos, essa oração vai ser ouvida? Eu acredito que sim, porque por mais que a gente não esteja puro, eu acho que existe a questão de Deus também sondar o nosso coração e a nossa intenção. E talvez hoje, né, naquele momento em si que eu estou fazendo aquela oração, eu posso ser uma pecadora, eu posso ter acabado de pecar. Mas se ele sondar e ver que a minha intenção ali, ela é sincera, eu acredito que nada impeça dele atender a gente. Porque justamente a diferença para mim está do sumo sacerdote daquele período para hoje é que não existe mais o véu, porque tem o Senhor Jesus para poder fazer essa intercessão. Então, não vai existir mais essa barreira, porque a barreira que existe hoje entre a gente e Deus é justamente o pecado. Então, se tem a sinceridade, mesmo que aquele momento seja em pecado, acredito que ele atenda. Ok, voltando à ideia do sacerdote, não necessariamente, né, olhando o sacerdote como intercessor, e não necessariamente avaliando o véu, se é possível que a gente, ainda que não esteja limpo, é possível que a gente interceda por alguém e é possível que sejamos ouvidos e respondidos até mesmo por Deus. Então, qual seria a necessidade do sacerdote de hoje ser limpo? De hoje, Sim. o mesmo motivo do passado, que ele tinha que o pecado ele ainda continua sendo o que separa a gente de Deus. Então, a gente continua tendo a necessidade, desde o passado até hoje, a gente continua tendo a necessidade de estarmos remidos, né, de sermos perdoados.
Ok, pode seguir. Posso falar? Mais alguma dúvida, gente? Por Né? enquanto, Que não. bom. Que bom. Vamos lá. Saindo um pouquinho, né, mas na verdade ainda dentro da questão espiritual, vou falar um pouquinho sobre a característica do véu. Esse véu, ele é muito parecido com a porta do tabernáculo, que a porta também era uma cortina, também era um véu. Só que a principal diferença entre eles é a existência dos querubins. E aí, esse véu, até como ainda continua lá em Êxodo, ele era de cor azul e púrpura carmesim, de linho fino retorcido e com os querubins. Em relação a algumas características do véu, a gente tem o azul, representando o caráter divino, aquele que veio do céu. E a cortina, em hebraico, eu não sei falar, mas Yer-Yah, que é Y-A-R e Y-A-H, que quer dizer tecido, cortina, véu, em hebraico. Então, cortina e véu era a mesma coisa. Porém, se formos olhar na Bíblia, o véu, ele só apareceu essa palavra para simbolizar apenas essa cortina. Só essa cortina foi chamada de véu na Bíblia, por conta da sua importância, da sua simbologia, né? A importância da simbologia desse véu. Em relação à cor púrpura, tem uma mistura de azul com vermelho. Isso poderia representar as duas naturezas de Jesus, a natureza dele humana, e como filho do homem, e a natureza dele como filho de Deus. Até porque essas duas naturezas fizeram com que ele fosse o intercessor entre o homem e Deus. E essa seria a representação da cor púrpura, que seria essa mistura dessas duas cores. Em relação aos querubins, né? Os querubins, eles são os responsáveis por guardarem a glória de Deus. E isso, se vocês puderem abrir, a gente tem como ver lá no livro de Ezequiel. Ezequiel 28. Lá em Ezequiel 28, fala sobre um dos principais querubins, né? Que foi Lúcifer, que ele era querubim, era o responsável pela glória de Deus e que ele perdeu essa função a partir do momento que ele se deixou corromper, quando ele queria essa glória de Deus para ele. Aí, se nós lermos lá no versículo 14, no capítulo 28, no versículo 14, tem lá: Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Além dessa passagem aqui sobre o querubim e a importância, né, do querubim, porque quando a gente fala sobre esse véu, o porquê desse véu ele ser mais importante. Até mesmo quando a gente vai se aproximando mais de Deus, a gente consegue acompanhar e ter acesso mais às suas riquezas, ter acesso mais à grandeza dele. Então, se atrás do véu ficava a Arca da Aliança, que era a representação do próprio Deus, então entende-se que o que antecedesse isso teria que ser algo muito diferente, algo muito mais valioso, porque é a representação da intimidade. Quanto mais a gente está perto de Deus, mais a gente tem acesso ao melhor dele. Então, justamente por isso, essa grandeza de detalhes, essa riqueza de detalhes dessa cortina, que, inclusive, como uma curiosidade, na época de Salomão, do Primeiro Testamento, quando queria se referir a alguém que tinha muita posse, ou queria fazer uma comparação ou um elogio, como é possível até ver, eu acho que não precisa abrir na Bíblia, mas se vocês quiserem, lá no livro de Cantares, né, de Salomão, no primeiro versículo,
compara a morena à cortina de Salomão. Por quê? Porque naquela época, quanto melhor a cortina representava a riqueza de uma pessoa. Então, por isso que esse véu, essa cortina, ela tinha tanta riqueza, porque ali por trás dela, o que ela estava guardando, a riqueza que ela estava guardando, era o próprio Deus. E também a gente consegue ver lá em Ezequiel, não, em Gênesis 3, 24, se vocês quiserem abrir. E havendo lançado fora do homem, 3, 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, aqui a gente consegue ver a importância, né, que tinha um querubim, porque logo após Adão e Eva serem expulsos lá do Éden, ele colocou os querubins na incumbência de mais uma vez guardarem. Então, a função deles realmente é proteger. Então, por isso, acredito que tenha essa diferença entre essas cortinas, né, entre esse véu, a da entrada, a primeira entrada, né, após a pia lá, e esse que antecedia a arca. Vamos passar mais um pouquinho aqui. Bom, esse véu, ele existiu até a morte de Jesus, né? Até quando Jesus morreu na cruz, foi quando esse véu ele existiu. E para que a gente possa entender um pouco a representação do véu, eu queria que vocês abrissem, por favor, lá em Hebreus. Bom, aí Hebreus no capítulo 10, a partir do versículo 1. Hebreus quanto? 1. Hebreus 10. Vamos lá? Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Dando uma pausa aqui em Hebreus, né, nessa carta aqui aos Hebreus, aqui é como se fosse uma crítica, né? Falando que a lei levítica, o sacrifício levítico, ele já não estava sendo mais um sacrifício que estava agradando a Deus. Até porque aqui já tinham apresentado Jesus como o Salvador. Ele já tinha vindo, já tinha se sacrificado por nós e não fazia mais sentido que esses sacrifícios continuassem, visto que ele representava o véu e após a morte dele, não existia mais essa barreira, porque através do Senhor Jesus a gente tem a oportunidade de sermos remidos, né, de termos os nossos pecados perdoados e assim temos acesso direto a Deus. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse:
Eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. E então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus, feita uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Né? Aqui, até nesse versículo 11, dá para perceber que acabou virando uma coisa comum. E isso também, a gente pode falar até mesmo sobre a nossa fé, que às vezes a gente se encontra acomodado, e esses sacrifícios passaram a tornar a fé acomodada, a fé morna, porque eles sabiam, eu vou pecar, depois eu vou oferecer esse mesmo sacrifício aqui, e Jesus, e Deus vai me perdoar. Então, isso acomodava muito a fé deles e, na verdade, acabava, já não estava mesmo agradando a Deus, visto que ele já tinha dado o perfeito sacrifício, que foi o próprio Filho. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Alguma pergunta, gente? Alguma consideração? Ok. Voltando um pouco, lá no capítulo 9, aí já fala em relação a Jesus como sumo sacerdote. Lá no 11, capítulo 9, no versículo 11. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, aqui já mostra que a representação principalmente mostra o que o véu representava, porque Jesus veio para substituir, né, o véu. Então, essa daqui seria a representação do véu, mas esse véu ele foi rasgado quando Jesus morreu. E aí a gente pode acompanhar isso lá no livro de Mateus 15, Mateus 15, no versículo 37. Acho que não é esse, não. Não, não é esse, não. Eu anotei o errado. Marcos 15, 38. Marcos ou Mateus? Marcos 15, 38. E o véu do templo se rasgou em dois. Calma, velho. Deixa a guria achar a passagem, deixa nervoso. Você fala errado, todo mundo vai para o livro errado. Aí o povo vai tentar se corrigir se não dá tempo. Mateus está fora, né? Não, Marcos 15, 27. Ou 15, 37. Todo mundo teve misericórdia de você, você não quer ter misericórdia dos outros. Eu não falei nada, gente. Bom, lá no 37, né? E Jesus, dando um grande brado, expirou. E no 38, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Lá em Lucas também, depois se quiserem olhar, no 23 e 45, no capítulo 23, versículo 45, fala a mesma coisa sobre o rasgar do véu, né? O véu, ele foi rasgado
em duas partes e do alto para baixo, para justamente representar que foi uma intercessão divina. Foi algo vindo do alto, foi algo vindo de Deus, porque a partir do momento, Deus ali, ele irou, né? Ele se irou, apesar de ser o cumprimento da promessa, porque Jesus veio para cumprir a promessa, ainda assim, naquele momento em que o seu filho, ele grita de dor no seu último suspiro, né? Lá de morte, Deus, ele se ira. Através dessa força, né, divina, através dessa intercessão, é que o véu se parte. E a partir do momento em que o véu se parte, já não existe mais essa separação, não essa separação simbólica, não existe mais o véu. Porém, né, novamente trazendo para os dias atuais, não quer dizer que a gente ainda não possa se separar de Deus, até porque hoje o principal, o que nos separa de Deus é o pecado. Então, se a gente não tiver reto, né, perante a Deus, o sacrifício de Jesus é como se a gente estivesse banalizando, né, o sacrifício de Jesus. É claro que somos pecadores, mas o correto é que venhamos sempre fugir do pecado, porque senão de nada vai valer esse sacrifício. Alguma pergunta? Quando, quando a gente lembra que todo o tabernáculo tem uma simbologia muito grande com Cristo, esse momento, o véu rasgado, ele simboliza de fato o corpo de Cristo. Quando o corpo de Jesus é rasgado, ele expira. Então a gente vai ver o véu sendo rasgado. Então, aquilo que poderia não necessariamente causar separação, mas aquilo que poderia tornar possível a aproximação entre o homem e Deus, ele justamente existe para permitir. Então, ele se permite ser rasgado. Diga-se de passagem, quem é que rasga o véu mesmo? Fala, Paloma. Ah, sim, o próprio Deus. O próprio Deus. Isso a gente vai ver, inclusive, em Isaías 53. É o próprio Deus que bate o martelo, ele mesmo assume essa autoridade de sacrificar o Cordeiro perfeito, que é Jesus. Então, não, foi os romanos que se crucificaram a pedido dos judeus, beleza, mas o plano todo era de Deus e o próprio Deus assume isso. Então, eu vou imolar o Cordeiro perfeito e eu vou fazer com que haja uma aproximação, ou pelo menos a possibilidade de uma aproximação entre o homem, entre a humanidade e o próprio Deus, né? Então, mais uma vez, quando o próprio Deus fala com Moisés, faça um tabernáculo dessa forma, assim, assim, a gente já viu que é o próprio Deus querendo estar perto da humanidade. Quando ele decide rasgar o véu, ele quer criar uma aproximação ainda muito maior, mas agora não só com os judeus, mas sim com todos os gentios também, entendendo que gentios são todos aqueles que não são judeus. Alguém aí tem mais algum comentário? Pode continuar aí, viu, Paloma? Naline, em relação à questão do véu, eu aqui finalizei. O que eu tinha aqui para falar, olhando agora aqui, vai acabar sendo repetitivo. E eu Sim. imaginei que nesse momento, né, porque realmente não é algo muito... E eu imaginei que agora seria a parte de tirar alguma dúvida, algo assim. Tem alguma pergunta? Perfeito. Quando eu te perguntei, né, o sacerdote do passado, o sacerdote de hoje, né, precisa ter mãos limpas, não precisa ter mãos limpas para a gente interceder por outras pessoas, você chegou e respondeu, mas eu acho que você não entendeu aonde eu queria chegar.
E onde eu queria chegar é o seguinte, beleza, no passado o sacerdote ele tem que ser purificado, ele tem que ser limpo. No presente não é exatamente necessário. Porém, qual o bem que esse sacerdote não limpo vai receber na vida dele se ele não se mantiver limpo? Aquela Não, para história, ele, aquela história do que vale para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sim. sua alma, né? Então, tudo bem, você até pode ser um sacerdote dentro da sua casa, mas de que vale isso se você realmente não tiver incluso nesse plano, né? Então, parece ser um trabalho de português ou aquela história do nadar, nadar e morrer na praia, né? Quando Jesus, ou melhor, Deus, ele percebe que esses, como você viu em Hebreus, nós vimos em Hebreus, ele percebe que os sacrifícios não cumpriram o seu papel, porque, na verdade, o objetivo não era que tantos animais fossem mortos. O objetivo era que, quando você visse o primeiro animal ser morto, você ficasse impactado de tal forma de perceber que um inocente estava morrendo em seu lugar. E aquilo causar em você uma crise de consciência, ou pelo menos um conserto na sua consciência, ao ponto de você chegar, poxa, não vou mais fazer isso, porque, bom, eu estou causando um sofrimento a um animal que, diga-se de passagem, era até de valor para eles. Aquele animal, com certeza, ia ser revertido em dinheiro, em alimento, em bebida, né? Se bem que sempre eram machos, então não ia ter leite, né? Então esquece a parte da bebida, né? Mas alimento, porque a gente teria a carne, a própria gordura, poderia servir de proteção, porque a gente teria o próprio couro, e também, como moeda de troca, né? Serviria de dinheiro. Então, ele estava perdendo aquilo de alguma forma, e ainda nisso estava vendo o sofrimento de uma vida. Ah, mas era só um animal, não é um ser humano. Ok, mas era uma vida, né? Algo que Deus criou. E se Deus criou, deve ter havido alguma importância para isso, né? Então, como não foi causado devido impacto na consciência humana com a morte daquele animal, e a coisa ficou sequenciada, né? Então fica claro que aquilo não vai funcionar. Bom, o que que vocês acham? Deus já sabia que isso não ia dar certo? Ou Deus estava testando o homem para ver se dava certo? Eu gostaria de ouvir vocês. Fala aí, dona Cida. Lídia, depois você repete a pergunta que eu não entendi, não. O sacrifício de animais não deu certo, ok? Ok? Pronto, não deu certo. Não estava fazendo o homem parar de pecar, ok? Se o homem não para de pecar, não conseguimos fazer com que ele tenha uma aliança com Deus de qualidade, uma aliança que realmente o leve à salvação, não funciona. Então, vamos fazer com que isso seja substituído, e bom, Deus substituiu pelo sacrifício do Senhor Jesus. Deus, ele já sabia que esse sistema levítico ia falhar. Se Deus sabia que ia falhar, por que que ele instituiu? Se o objetivo dele era testar o homem, ou, ou não quero dar resposta? Fala aí. Dona Cida. Não, Valoma, você está fora que eu falei Dona Cida, tá? É isso, mais uma vez, Deus testando, né? Dando chance. Mas aí eles viram, como a senhora falou, que era mais prático, né? Matar o animal, né? E pecar, né? Aí eu vou lá e mato. Aí o meu pecado será perdoado. Assim mesmo, dona Lília, o pessoal aí, acontece com Jesus, né? O povo diz, perdoar 70 vezes 7, ele me perdoa. Então, na hora eu pego e peço perdão.
E eu acho que não é bem assim, né? Com Jesus não é bem assim. A gente tem que estar se avaliando, porque, na realidade, a Santa Ceia, né? Eu estava aqui falando, a Santa Ceia, Deus disse, fazer isso em memória de mim, até que eu volte. Então, em memória é a gente beber a morte dele, ver como ele sofreu na cruz pela gente, né? E se autoavaliar de que a gente está tomando aquela dor que ele viveu ali na cruz, né? Se responsabilizando pelo ato que fazemos para não pecar, né? Então, toda vez que a gente toma a Santa Ceia, a gente recorda a morte, o sofrimento do Senhor Jesus. Então, é isso. Se Deus deu mais uma oportunidade a gente para ser salvo, Jesus morrendo na cruz, né? Para nos salvar. E por causa do perdoar, o povo continua pecando. É isso aí. Fala aí, Paloma. Em relação à primeira pergunta, né? Que eu acho que era se Deus já sabia, né? Sim. Eu acredito que ele sabia, até porque quando a gente fala em salvação, a gente sempre usa aquela expressão que Deus ele tem um plano de salvação, né? E quando a gente imagina plano, é algo que foi cogitado, é algo que foi desenhado. Então, eu acredito que sim, ele sabia e que realmente, ainda assim, por conta da sua, né, misericórdia, ele, como a Dona Cida falou aí, para também não repetir muito, ele deu a oportunidade. Pronto, beleza. Deus sabia que isso ia acontecer, porque Deus, ele mesmo, instituiu todo esse sacerdócio levítico. Fala aí, Maiana. Porque era uma representação do que tem no céu. Ele instituiu aqui para as pessoas já terem uma ideia de como seria lá. Uma coisa interessante que a gente observa quando com essa questão do primeiro impacto, com a morte de um inocente, e eu vou falar de um animal, não vou falar nem de uma pessoa. Não sei se vocês já tiveram a experiência de ver um animal sendo abatido para ele ser consumido, não por maldade, mas para ser realmente consumido. Então, uma galinha de quintal ou um outro animal qualquer. E quando você vê aquela cena da primeira vez, pelo menos a maioria das pessoas, ela fica chocada. E ela até rejeita querer comer aquele animal. Não, pô, eu vi o animal, eu vi crescer, estava aqui do meu lado, tal. Não, não quero comer esse bicho, isso para mim é absurdo, e fica com peninha do animal. E eu lembro de mim, que a gente tinha uma criação de coelhos lá em casa, e sempre os coelhinhos, quando nascem, gente, são os bichinhos mais fofinhos do mundo. Fofinho, fedorento pra caramba, porque caga e mija fedido pra cacete. Mas são muito fofinhos, cuticute, lindos. E aí eles vão crescendo, vão tomando corpo, eles vão ficando ariscos. Pelo menos lá de casa ficavam ariscos. Então, você queria pegar para fazer carinho, eles te arranhavam, mordia, eram uns bichinhos meio brutos. Mas ainda assim, eram bichinhos que eu via como bichinhos de estimação. E como um bichinho de estimação, a gente tem amor por aquele bicho. Eu não sei, mas talvez os judeus no passado até criassem amor por aqueles animais, ainda que seja um boi, um bode, não sei, né? A gente vê hoje pessoas amando esses bichinhos também por aí. E talvez naquela época fosse algo normal, porque fazia parte da cultura deles, né? Aquilo era doméstico para eles. A gente hoje tem cachorro e gato. Mas, de vez em quando, aparecem uns programas de televisão que mostram tudo que é tipo, né? Porco, ama avestruz, e que cria cavalo e fica apaixonado pelo cavalo, deita com a vaca, brinca com a vaca, né? Tem comunicação com a mula. Enfim, isso é possível que acontecesse naquela época, e quando ele fosse sacrificar aquele animal, ele sentia assim, poxa, que dó, o animalzinho que eu vi. E aí, o que acontecia lá em casa? A gente abatia o coelho, e aí ia comer a carne. Mas, gente,
Eu vi a primeira vez e achei aquilo macabrinho. Era macabrinho. E tirar a pele do bicho, né? Quando você chega e arranca o couro, você faz cortes em determinados pontos do animal, e aí você tira o couro e a pele sai inteira. A pele sai inteira. E eu fiquei com aquele negócio. E não comia o coelho, velho. Não comia, não fazia lá, todo mundo comia, botava queijo em cima, era um prato nobre, blá, 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 mas eu não comia. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Lá pelos idos, meu irmão, eu caí, foi matando no bendito do coelho, que carne gostosa, eu já não estava nem mais aí se o bicho estava sendo assassinado ou não, eu queria comer o coelho assado com queijo em cima, que manhã fazia que era uma delícia. Em outras palavras, eu endureci meu coração, aquilo não me confrontava mais, eu imagino que isso deve ter acontecido também com eles, de matar o primeiro animal e de repente o povo ficar consternado, que droga, não vou roubar mais, porque vou ter que matar meu bichinho, né? E rolinha, matar uma rolinha, um pombinho. Não, que cuticute, gente, o pombinho. Vai lá, mata o pombinho. Triste. Mas depois que você vê o primeiro, o segundo, o terceiro, realmente aquilo vai perdendo a eficácia, aquilo não te causa mais um impacto, aquilo não choca mais. Hoje a gente vive esse momento. As coisas acontecem, as coisas não chocam mais. Estávamos no jejum de Daniel, mas eu tenho certeza que deve ter chegado no WhatsApp de vocês, deve ter chegado na rede social de vocês de alguma forma. Um repórter aí da Globo falando, é carnaval, não sei o que, etc. Uma menina morreu, mas é festa, né? E assim, pô, uma menina morreu no meio da festa, ele falava aquilo sem pesar nenhum. Uma coisa banalizada. Por quê? Porque a morte hoje já não impacta, não cria mais impacto. Era necessário, no passado, de fato, cancelar o sacerdócio levítico, o tipo de ritual para expiação de culpa, porque não funcionava, cauterizou o coração da pessoa. E aquilo era pronto, era só mais um animal. Hoje é gritante, porque hoje é vida humana, né? A gente não está falando de só mais um animal. Às vezes, aliás, a gente vê pessoas tendo mais pena de um animal do que de uma vida humana. A gente vê um animalzinho, eu vou falar por mim, eu estou falando coisas que eu tenho vivenciado e eu fico aqui me perguntando, eu fico me questionando, meu Deus, será que eu estou me tornando um monstro? Fomos fazer um trabalho, né, na madrugada, tal, madrugada não, né, de noite. E aí eu vi um animalzinho, um cachorro, estava lá na pracinha, tal, bichinho todo doente, pô, aquilo me compadeceu, velho. Deu vontade de pegar o cachorro, levar para tratar, cuidar, fazer alguma coisa. Mas, bom, como aquilo realmente não ia ser possível, passei adiante. E aí a gente chega e vai a um morador de rua, e eu não consegui ter esse tipo de sentimento. Eu não consegui olhar para o morador de rua e, poxa, eu tenho que tirar esse morador de rua da rua. Eu não conseguia ver isso. Por quê? Porque meu coração, sinceramente, já está endurecido por ver corações humanos endurecidos. E aí, quando a gente lembra, eu fico preocupada. Lembra daquela passagem, né, que no final dos dias, no final dos tempos, o coração, né, o amor de muitos esfriaria, né? E sabe, essa falta de empatia com as pessoas, com o sofrimento alheio, eu fico preocupada e eu fico me questionando, né? Até onde essas coisas não me chocam mais e até onde isso está me tornando uma pessoa que foge do padrão de Jesus, que foge daquilo que Jesus espera que sejamos, né? Que a gente desenvolva aquele amor sacrificial pelas pessoas, né? Então, no passado, realmente, isso não deu certo, não daria, eu acredito que Deus realmente não tinha como fazer, ou melhor, ele tinha consciência de que isso não ia funcionar. Ele mostrou, acredito até que para provar para o próprio homem que ele não é capaz de sozinho cuidar de si mesmo e se libertar de seus próprios pecados.
sozinho ele não é capaz. E ainda que Jesus morresse, tão somente isso acontecesse, ainda assim eu acredito que não seríamos capazes. Por quê? Porque ia ser só mais um corpo, ia ser só mais uma morte. Isso não ia chocar a gente. Mas se não é a vinda do segundo Consolador, aí a gente ia estar num sistema igual a do passado. A morte de Cristo não ia fazer nenhuma diferença. A morte de Cristo fez diferença para Deus, porque o sangue de Cristo cobre nossas vidas hoje. Mas para a gente, a morte de Cristo valeu a pena por causa do Espírito Santo que nos é enviado. Isso sim, para a gente faz diferença. Saber que Jesus Cristo morreu, a gente fica compadecido. Que droga, não era para ele morrer, era para eu morrer. Ele sofreu no meu lugar. A gente às vezes fica bem penalizado com isso, porque a gente tem compreensão do lodo, do lamaçal que a gente saiu e, poxa, da alegria que a gente vive hoje, ainda que tenhamos aí nossos problemas, mas aquela paz que está dentro da gente, isso é certo e isso nos deixa felizes. E a gente, quando lembra, né, do passado e vê hoje, a gente fica feliz pra caramba. Pô, ainda bem que Jesus morreu no meu lugar. Não era para ele ter ido, mas ainda bem que ele morreu no meu lugar. Mas o que realmente faz a diferença é que o Espírito Santo foi dado logo em seguida. O Espírito Santo é que nos mantém capazes de continuar essa caminhada até o fim. Gente, só a morte de Jesus, só o véu estar rasgado não seria também suficiente. Sem o Espírito Santo, não seria suficiente. Mas alguém, algum comentário? Martiane. Nenhum comentário. Mas sobre a pergunta que a senhora fez, se Deus ele já sabia de tudo, eu acredito que sim também. Eu concordo que ele já sabia. E a gente vê isso até lá em Gênesis, né? Quando ele fala sobre a serpente ferir o calcanhar da mulher, a mulher pisar, né, sobre ela, pisando, representando a cabeça do diabo, de Satanás. Isso por meio futuramente do Senhor Jesus. Então ali ele já estava revelando o que o Senhor Jesus faria, né? Mas eu acredito também que ele permitiu que existisse tudo isso sacerdócio e que falhasse exatamente para que a humanidade tivesse essa consciência do que está escrito lá em João, né? Que eu meditei esses dias, sobre que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a salvação viria do Senhor Jesus, de ninguém mais. E eu acredito muito nessa tese, né, do plano de salvação. Por que Deus permitiu? Porque o plano era incluir o Senhor Jesus. E a gente tem, lendo o livro de João, a gente percebe que o Senhor Jesus, quem olhava para o Senhor Jesus, via Deus, porque Deus foi revelado através do Senhor Jesus, né? Quem olhava para o Senhor Jesus via o próprio Deus. Então, Deus, ele quis fazer parte desse plano, ele quis estar incluso nesse plano. Então, eu acredito que por isso que ele permitiu que tudo isso viesse a acontecer. Beleza. Quer falar alguma coisa, Ana Luísa? Ah, não, obrigada. Ok. Adriana? Eu acho que não. Já falaram tudo. Ia falar o quê? Para mim, eu vou dizer só uma coisa. Para mim, o homem é ingrato. Simplesmente isso. Desde o começo do mundo. E Deus teve piedade da gente. Porque sem Jesus, sem o Espírito Santo, nós não seríamos nada. Deus fez várias maneiras de o povo viver em retidão, em se arrepender. A primeira corrupção já estava dentro do Sinédrio, dos sacerdotes, né? A corrupção, os sacrifícios já estavam virando moeda de troca.
Então, acho que Deus acabou com tudo isso para que não sei se a palavra que eu vou falar é certa, vulgarizasse, né? Como já estava o templo, como Jesus chegou e havia aquelas vendagens dentro do templo, eles já estavam sem respeito, né? E esse respeito já estava sendo esse desrespeito, né? Nem respeito, desrespeito já vinha da parte dos próprios sacerdotes, que eles poderiam não aceitar aquilo. E Jesus veio para mostrar que mesmo em forma de humana se poderia, porque eles tinham sobre a cabeça deles uma unção, e eles não estavam usando esta unção. Eles estavam usando essa unção em benefício próprio, para recolher, né, para enriquecer, e não para dar ao povo. Tanto que Jesus deixou vários exemplos para a gente. Muitos andaram com Cristo, viveram com Cristo, viam o que Cristo fez. Né? Ele derramou o sangue precioso dele para... E foi até bom, né? Porque senão a gente não tinha tido essa oportunidade. Mas a gente vê que é desde o início do mundo, o diabo vem colocando no coração do homem a sua essência. Olha, falei bonito. A sua essência. Então, isso eu estou aprendendo com o Bispo Ari, viu? Estou ficando afiada. Então, a gente tem que observar isso. E é muito forte, tudo sobre o tabernáculo é forte. Mas essa parte de bichinha aqui, esqueci o nome. Paloma é muito interessante, porque a gente tem que passar a observar a nossa vida. O que você falou sobre a gente olhar hoje as pessoas com os olhos mais endurecidos, muitas das vezes não é porque a gente está olhando com um coração endurecido, é porque a gente está vendo que as pessoas por si só querem viver na mazela, no desprezo. Né? O diabo sempre ele procura aonde a nossa inclinação, nossa maior inclinação. Né? A gente vê as pessoas... Tem muita gente que está morando na rua que a gente sabe que não tem, que tem uma casa, que tem um lar para voltar. Tem pessoas que estão na rua porque também não tem um lugar para voltar. Mas há muitos ali que estão por conta própria, porque quer, porque o diabo botou naquela cabeça que ali é o melhor lugar, ele se sente feliz ali, no meio do lixo, sem tomar um banho, muitas vezes pedindo a um, pedindo a outro. E a gente vê que não é uma coisa de Deus, não é uma necessidade. Então, muitas das vezes, não é porque a gente endurece o nosso coração. Eu acho que a gente olha com olhar hoje mais humano, sem sentimento. A gente olha assim, será que é necessário você estar aqui? Não. Mas o animal, quando você olha para um animal na rua, ele não fala, ele não sabe lhe pedir ajuda, ele não sabe lhe... Abre o seu áudio. Abra o áudio. Você fechou o áudio. Não sei como você conseguiu falar e fechar o áudio ao mesmo tempo. Você é muito top. Fechou o áudio, foi? Tá fechado o Foi. áudio? Voltou já. Ah, não, foi Mara que estava ligando. E o animal é isso. A gente tem que cuidar dele porque a gente tem que olhar para o animal e ver os sinais. E as pessoas, elas podem falar, elas podem pedir ajuda. E muita gente é muito orgulhoso para pedir ajuda. É uma das essências do diabo, orgulho. O orgulho destrói o ser humano. O orgulho destrói a humanidade, porque ela não olha com os olhos que tem que olhar. Né? A partir do momento que a gente olha com o olhar de Cristo, porque Cristo ele deu tudo para a gente. Se a gente olhar, a gente tem tudo, porque ele está desde a criação do mundo. Então, ele deu tudo para a gente. E a gente hoje tem que olhar para as pessoas, levar o evangelho
e fazer da mesma forma. A partir do momento que a gente perder a nossa essência, a gente perde tudo. Como você falou aí sobre a salvação, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação. Então, cuidar e não descuidar. E É olha só que isso. ela não queria falar nada, né? Eu vou abrir a porta para o meu marido. Vá. Dona Ana. Abra o áudio. Abra o áudio. Pelo que estou vendo, tudo já foi dito, e realmente é a humanidade. A humanidade, a cada dia que passa, está com o coração endurecido. E realmente é triste quando a gente fala de Jesus e que a gente percebe a falta de interesse das pessoas. Eu mesmo tenho observado isso e tenho visto que realmente o povo continua se distanciando de Jesus. Eles preferem mais estar voltado para as coisas do mundo, né? Para os prazeres que o mundo oferece. E isso deixa a gente triste, gente que já sabe, já conhece Jesus, sabe que a salvação está em Jesus Cristo. Isso deixa o nosso coração triste. E muitas vezes eu também passo por isso. Eu tenho mais assim carinho, amor por um animal, principalmente que eu vejo abandonado, sofrendo, de que por uma pessoa. É triste, mas infelizmente isso tem acontecido comigo também. Aí eu fico assim, pessoal, me policiando, porque eu não quero me tornar endurecida ao ponto de não estar sensível à dor do meu próximo. E como é que se diz? E também não quero estar incrédula ao ponto de eu não acreditar que aquele meu próximo possa mudar de vida, possa mudar de mente, né? Porque quando muda a cabeça, aí muda a condição. Quando a cabeça fica daquele tamanho, a vida não cresce, não deslancha, não anda para frente. A pessoa continua naquela condição de miséria mesmo. Quando a mente abre, a mente se alarga, aí o resto acontece. Então, não é nem Deus transformar a vida do cara, é Deus transformar a mente da pessoa. Transformou, deu tudo certo. Então, eu fico com esses questionamentos comigo mesmo. Às vezes, eu me coloco em conflito. Toda vez que eu volto do Anjos, eu volto conflitada. Comigo mesmo, porque eu olho para aquelas pessoas e não vejo, né, a grande maioria, não vou dizer todas, não, mas a grande maioria, eu olho e não vejo a possibilidade daquela pessoa, de fato, sair daquela situação, né? Não que ela não possa, né? Mas eu não vejo que ela vai crer. Eu não consigo ver ela crendo. Acho que ela fica tão dominada, a maior parte dessas pessoas que estão na rua por causa dos vícios, né? Acho que elas ficam tão dominadas por aquela desgrama que eu não vejo condição de elas saírem dali. Então, eu fico num misto de endurecimento de coração e incredulidade. Não sei se isso é uma coisa boa. Estou abrindo aqui o coração para vocês. Eu não sei se isso é uma coisa boa. E como algumas aqui já disseram que isso acontece também com vocês, vale a pena a gente se avaliar. Isso é extremamente importante, a gente se avaliar. Para a gente acabar não sendo pessoas, né, endurecidas ou incrédulas. Pessoas endurecidas se tornam soberbas e arrogantes. Isso não é bom para a gente, tá? E pessoas incrédulas, bom, não vamos nem comentar, né? Não vai para lugar nenhum, nem entra no reino dos céus. Fala aí, Paloma. Eu acho, dona Lília, que além disso daí, que a senhora está falando do coração endurecido, talvez a senhora esteja pensando isso, mas não seja nenhuma questão do coração endurecido. Seja a diferença que o animal, querendo ou não, ele está ali indefeso. Talvez foi alguém que tenha feito aquilo por ele e ele não tem como se defender, ele não tem como
resolver aquele problema. E talvez essa seja a diferença que faz com que tenha esse endurecimento, porque quando você chega para uma pessoa, aquela pessoa, ainda mais a senhora, nós que conhecemos Jesus e sabemos qual é o caminho, e sabemos que se ele trilhar esse mesmo caminho, ele também vai ter acesso ao que a gente tem, a gente imagina que só depende dela, porque a palavra ela recebe ali. Então, ele é um ser racional, levando em consideração, ele sendo um ser racional, ele recebe a palavra, só depende dele agora. Então, eu acho que não é uma questão de endurecimento, é uma questão de racionalidade. O animal está ali em defesa, ele não pode fazer nada, ele realmente precisa que a gente vá lá e tire ele da condição. Mas tem muita gente que às vezes se acomoda naquela situação e tem que ir pela razão. Ela ouve a palavra, sabe o caminho, sabe o que fazer, mas a escolha dela é permanecer naquela condição. E uma vez feita a direção de Deus, que é pregar a palavra, chegar lá, fazer por onde, ter o cuidado, oferecer naquele momento o alimento físico e também o espiritual, cabe a pessoa ter a escolha dela de caminho. Não acho isso ruim. Cristiane. Cristiane. Cristiane, tá ouvindo? Desculpe, que a internet da Ah, visão. tá. Tá ouvindo agora? Sim, sim. A internet é meio lenta aqui do lado. Então, em relação à sua pergunta, Deus, ele é maravilhoso. E Deus, desde o início da criação, Deus, ele sabia o que ia acontecer. Deus, ele sabia que Eva ia pecar. Mas ele deu oportunidade para que isso não acontecesse. Quando Deus mandou o dilúvio, que ele sabia que a nova geração também ia acontecer, porque Deus é Deus. Então, vem uma sequência de oportunidades que Deus ele dá, porque ele quer que nós venhamos optar pelo correto, pelo certo. Deus ele torce por nós, ele quer que a gente faça o que é correto. Então, ele sempre dá chances, ele sempre dá oportunidade, e assim ele vai fazendo. Se ele não acreditasse na raça humana, ele não tinha enviado o filho dele. Mas ele enviou porque ele acredita que tem pessoas que fariam o que é correto. Como toda a história da Bíblia sempre teve pessoas que fizeram o que é correto, optaram por fazer o que é correto. Então, todos esses Deus sabia? Sabia, mas ele também sabia que ia ter gente ali que ia fazer o que era certo. Do que tinha, não se entendia. Então vem o Senhor Jesus. Se Deus ele desceu o filho dele, então ele acredita que aconteceria isso. E os anjos da madrugada, tá? Que pessoas ali vão ser salvas, porque nós já ouvimos muitos testemunhos. Eu já vi, eu já conheci obreiros que foram da rua, pastores que foram da rua. Então, se o Espírito Santo levantou esse trabalho, é porque tem, sim, pessoas ali, pode ser a minoria, mas tem pessoas ali que, sim, que vão se arrepender. Então, Deus ele sempre faz por onde, ele vai sempre criar meios, situações, levantar pessoas, evangelistas, trabalhos, porque ele sempre acredita que uma alma vai ser salva. Então, eu acredito muito no trabalho dos Anjos da Madrugada e eu creio, sim, que muitos, talvez a maioria não, mas uma boa parte, sim, vão ser salvos. Ok. Mais alguém, pessoal? Algum comentário? Maiana.
eu fico me perguntando por que o véu era o que separava, se era uma coisa tão fina, tão simples, tão delicada. E eu chego àquela conclusão de que é nas besteirinhas, com as raposinhas, nas mínimas coisas que a gente perde a nossa salvação. Porque além dele ser fino, era transparente, então você podia ver, você não, né, quem entrava lá, ele podia ver. Por um lado, representava a pureza de Deus, mas depois, quando a gente ia ver, era o pecado, que é uma coisa que encanta, que seduz, e você consegue ver através do pecado que aquilo ali vai te levar para o inferno, que você vai perder a sua salvação, que você vai se afastar de Deus. Mas mesmo assim, você perde a salvação por causa de uma mágoa, por causa de um adultério, por causa de uma coisa mal resolvida, às vezes por um mal entendido, uma coisa que você entendeu errado, e quando vai ver, já virou uma confusão, já tomou umas proporções que não dá nem para mensurar, e é algo que você pode simplesmente rasgar, como Deus fez, só se humilhando, indo lá e mostrando para Deus a sua fragilidade, você se despir para Deus, porque como o véu era simples, era transparente, dava para ver através. Então é você mostrar a sua alma para Deus. E não era uma coisa escandalosa, porque por ser a glória de Deus, a gente podia imaginar que, poxa, poderia ser uma sala bem mais bem guardada. Só que Deus era bem simples, e o contato que ele queria era mais íntimo, mais perto. Só que hoje esse limite quem coloca somos nós. Quando Jesus morreu, aquela pergunta que eu fiz para a senhora e até hoje eu estou esperando a resposta, foi isso que ele fez, o último ato dele. Ele nos deu acesso. Ainda vamos precisar ser como sacerdote? Sim. Precisamos ter as nossas vestes limpas? Sim. Não por causa dos outros, mas por causa da gente. E todo dia eu falo para Deus, ó Deus, se for para mim morrer e descobrir as surpresas que Dona Cida sempre fala para mim. Ela fala, Mãe, no céu vai ter muita surpresa. Se for para mim descobrir que depois eu vou perder minha salvação por besteira, me leva logo, porque eu não quero deixar de pecar, parar de fazer o que eu gosto, fazer uma coisa que vai trazer satisfação, porque se o pecado fosse ruim, ninguém ia pecar, para perder a salvação por uma besteira, por causa de uma palavra, por causa de um mal-entendido. Então, não vale a pena. E eu não quero só salvar os outros, eu quero ser salva. Porque eu estava lendo Lucas, estava lendo não, estava vendo uma pregação do bispo Augusto Dias, acho que é isso, acho que ele é africano, daqueles lados, na quarta-feira passada. E estava vendo a respeito do jovem, ele estava lá no inferno, jovem não, o rico, ele estava lá no inferno e mesmo assim ele estava se achando no direito de querer mandar em Lázaro. Lázaro salvo lá, sossegado com Abraão, e ele queria tirar Lázaro do céu para voltar para a terra. Aí numa dessas, digamos que Lázaro voltasse, o risco dele se perder seria bem maior. Por isso que eu sempre falo, se eu morrer, não me ressuscita não, pelo amor de Deus, me deixa lá morta, estou na glória, quero ficar em paz. Aí quando foi de noite, o pastor pegou e pregou a mesma coisa, só que aí já foi outro entendimento. Poxa, a pessoa estava no inferno, não se cuidou, não se preocupou em ser salvo e estava querendo salvar os outros. A gente só dá o que a gente tem, então é inconcebível que uma pessoa queira salvar os outros e não queira ser salva, não estando salva. Nem todo mundo nos comove, nem todo mundo me comove. Não é qualquer sofrimento que vai me comover. É porque eu não tenho coração? Não. O que não me comove, eu tenho certeza, Deus não chamou só a mim. Ele vai comover outra pessoa. Porque aquilo que eu deixar de fazer, alguém vai fazer. Agora, cabe a mim me colocar à disposição de Deus e ser útil naquilo que Ele me chamou sempre. Mas eu sempre vou ter a opção de escolha. E não é por isso que Deus vai me abandonar. Como vocês mesmos estão falando aí. É se policiar. Só que quando a gente vai ver, o que me surpreende mais é isso. É por causa de uma besteira, uma coisa tão simples, tão frágil, a gente fica longe de Deus. Por causa de um pensamento que eu não presto, por causa de um pensamento que Deus não me ama,
que eu sou pecadora. Sim, eu sou pecadora. Ontem eu cheguei na igreja, estava cansada, todo mundo, mas o que é? Eu falei, é cansaço, é os pesos dos pecados. Aí elas falaram, menina, você está pecando? Eu falei, oxe, eu sou pecadora, eu peco dormindo. Eu peco dormindo. Vocês são super santos, eu não posso fazer nada. É porque eu estou pecando? Não, não estou pecando. Mas eu sou pecadora. E uma coisa é eu ser pecadora, e outra coisa é eu viver no pecado. Mas eu tenho consciência que eu sempre vou estar desagradando a Deus em alguma coisa, sem perceber, e por isso a minha necessidade de buscar, de implorar o perdão, de me humilhar, falar para Ele que eu não sou nada, porque o Senhor Jesus, quando Ele morreu naquela cruz, que absorveu todos os pecados, Ele deu a vida dele pela nossa. Então, hoje, a nossa vida não é nossa. Quando a gente faz determinadas coisas, a gente está estragando, a gente está usando a vida de Jesus. Você está com a vida de outra pessoa desperdiçando aquilo que ela poderia estar fazendo melhor do que você. Então, cabe essa consciência da gente sempre pensar, poxa, o que eu estou fazendo é certo, é legal, porque nossas vidas não eram mais nossas antes da gente entregar para Jesus. Ele fez o favor lá de morrer para nos dar vida. E depois que a gente entrega a nossa vida para Ele, a responsabilidade é maior ainda, porque agora a gente tem consciência, e se a gente fizer qualquer coisa de errado, não vai ser mais pecado, vai ser transgressão, vai ser uma iniquidade, que é o pecado consciente. Então, o peso da condenação vai ser bem maior. Ó, só uma dúvida que eu vou colocar aqui, a gente já vai encerrar, e Paloma vai trazer isso para a gente amanhã. O que eu já vi a respeito, a palavra não é muito clara, mas o véu não era fino e não era transparente. 18 metros e 12 centímetros. Ele não era fino, não era transparente, e era impossível um ser humano rasgá-lo. Inclusive, na Bíblia faz uma comparação de cavalos, que os cavalos que se botasse um cavalo e outro, e que eles Fossem puxar. corressem em direções, puxassem em direções opostas, que ainda assim eles não teriam força suficiente para rasgá-lo. Ele era algo muito forte, muito pelo contrário. E eu vou ressaltar isso pelo seguinte, porque o que estava guardado atrás do véu era extremamente precioso. Então, não dava para ser uma coisa simples. Era algo muito pesado, e como ele não era fendido, inclusive, quando os sacerdotes passavam, não vamos dizer que era intransponível também, porque os sacerdotes entravam, eles entravam pelo canto, né? Então, estava lá o véu, eles entravam por um dos cantos, ele afastava o véu, né, a cortina, e entrava. Não tinha como levantar, por exemplo, né? Não era necessariamente intransponível, mas não era acessível, venhamos e convenhamos, né? Um homem só que podia entrar lá uma vez no ano. Então, realmente, não era uma coisa para qualquer um, mas intransponível necessariamente Até não porque, seria. justamente, o que confirma isso que a senhora está falando, de afastar para poder o sumo sacerdote entrar, é porque eles têm, no negócio, é como se fossem umas argolas, né? Na Isso, um estrutura, varalzinho. ele tem umas argolazinhas que é para justamente você conseguir mover ele, Afastar. porque era impossível levantar, por conta da espessura do peso que ele tinha por conta do material que era feito. Isso Exato. tanto que até mesmo o próprio... esqueci a palavra, era retorcido, né? Quando Linho fala retorcido. que o linho era retorcido, e o linho, por si só, já é algo duro, e ele é uma coisa que é difícil de desgastar. E ele retorcido, imagino que seja algo mais forte ainda. Exato, não era fininho nem transparente, não. E outra coisa, né? A única coisa que iluminava ali o tabernáculo era, a gente já ouviu falar, era a menorá. E não chegava a luz da menorá lá dentro. Essa luz não chegava lá dentro, tá? Então, quando o sacerdote ia para lá, era praticamente que no tato. Mas a gente até vai ver se eu não vi essa informação, mas de repente pode ser que sim, né? De eles levarem algum bastão, alguma coisa, mas eu acho que não. Eles entravam ali e ia no tato
até o propiciatório, como era um ambiente pequeno, não era muito grande, né? Aspergia lá o sangue, talvez ele levasse, sei lá, uma tochazinha, alguma coisa assim para enxergar, porque a luz da menorá não chegava lá dentro, não, né? No caso, sou eu que tenho que ver essa informação também, é? É bom, ajuda a gente aí, na moral. Amanhã você já vai falar da Arca da Aliança, você já... Amanhã não, né? Amanhã, pelo amor de Não, Deus, tenha calma, misericórdia de mim. respire. Me enganei, perdão. Sou falha, pecadora. Tenha misericórdia, por favor. Aí, traz isso na quinta-feira para a gente. Entendeu? Como é que o sacerdote se achava, o sumo sacerdote, né? Se achava lá. Ok? Vamos lá, vamos lá, vamos encerrar. Você indica aí alguém, Paloma, para fazer a oração? Deixa eu ver se a gente está em sintonia. Como eu não conheço ainda, eu quero Ana Luísa, né? Lógico. Rapaz, você tá igual a mim, velho. A gente foi no mesmo pensamento. Oxe, nunca vi essa carinha linda aí. Com certeza. Fique à vontade. Faz a oração aí, Ana Luísa, encerra aí. Tá. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai, abençoa cada um, Pai. Obrigado por o Senhor trazer essa palavra, Pai, para todo mundo, e que o Senhor possa dar sabedoria para cada um, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que obrigado por o Senhor nos falar através da sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Para que o Senhor possa abençoando cada um, Pai, conforme a sua obra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Tá ligado. Então vamos lá, A pessoal. oração mais sincera que eu ouvi, viu? Muito fofo. Mais Ana sincera. Luísa, você é linda. Obrigada. Ok, pessoal, por hoje é só.